Tudo bom? Oi! Então, depois de quase um mês decidindo quem ia trazer suas experiências para o programa, a gente decidiu que Eu vou começar. Vamos lá? Eu acho que a gente partiu agora para um momento em que o compartilhar experiências e emoções vão virar, acho que, incentivo para vocês também poderem experimentar algumas coisas assim. Por isso que a gente quer convidar vocês ainda para participarem, porque eu tenho certeza que cada um de vocês tem alguma ideia, alguma experiência e que alguém aí do outro lado vai poder se beneficiar com isso. isso, entenderem um pouco como é que acontece esse processo, né? E eu estava contando para a Déia, então. Eu vou começar com uma história que é sobre a última vez que eu fui parar no hospital. Por que eu fui parar no hospital, né? Na verdade, assim, contar um pouquinho da experiência. Eu tenho uma colite, eu não sei se alguns de vocês já sabem, se eu já falei isso por aqui. Tenho uma colite crônica desde criança. A gente vai explorar isso por um tempo, porque isso foi um aprendizado e ainda continua sendo. E é um aprendizado para todo mundo, porque a gente vai falar de algo, um sintoma físico, algo que já está também diagnosticado, e isso tem sido equilibrado de forma muito harmônica com os processos energéticos, né? Então, e aí dessa vez foi o seguinte, estava eu lá com uma crise de colite, da febre, da dor, e eu pedi, me leva para o hospital, porque ninguém gosta de ficar sentindo febre e dor, muito ruim mesmo. Estava no hospital, acho que eu cheguei assim logo depois do almoço, 1h30 mais ou menos, aquela febre, aquela dor, esperando alguém fazer alguma coisa, fiz alguns exames, né, de imagem, exames de sangue, etc. Não me medicavam, acho que por não sabendo o que era, só sabiam que o quadro de inflamação estava alto, porque tem uma contagem que eu não sei explicar qual é. Das plaquetas que você falou? Acho que é, né? E o que aconteceu? Foi passando a tarde. E eu percebendo que nada estava acontecendo, até que chegou uma pessoa da equipe médica e falou, olha, você está com apendicite, nós estamos estudando o caso e provavelmente você vai para cirurgia. Aí eu gelei, né? Por que eu gelei? Eu já passei por um erro médico com 13 anos, tiraram a minha vesícula sem precisar tirar. Isso é muito comum acontecer. Cirurgias de joelho, de vesícula, enfim. Muitas desnecessárias. Eu vou né? só dar um parêntese, posso, nessa história? Pode contar. Por exemplo, eu tive um processo no meu tornozelo, agora recentemente, que eu tive uma lesão osteocondral, que foi no osso da cartilagem. Então fiz exames, fiz ressonância, e o médico que eu fui, especialista em esporte e tal, porque eu corro, nado, enfim, pratico esporte, ele falou que eu teria que fazer cirurgia, que o meu caso era indicação de cirurgia. E eu falei, e se eu não fizer? Ele falou, bom, provavelmente você vai conviver com essa dor pro resto da vida. Eu não fiz cirurgia, eu simplesmente fiquei nesse processo de colocar gelo, me tratar com as terapias, o processo da mente, que é o fundamental em tudo isso. Depois de 4 meses, outro médico até falou, olha, você pode não fazer cirurgia, mas você tem que vir, acompanhar e fazer determinados procedimentos, mas você tem que parar completamente tudo. Eu não parei, continuei nadando, e enfim... Não precisei fazer cirurgia, depois de 4 meses estou completamente curada e correndo de novo. Que ótimo. Então, cirurgia tem isso, tem que ter muito cuidado. Há casos e casos, né? Sim. E se eu tivesse feito essa cirurgia, né? E você? Pois é, eu gelei mesmo. Aí o que aconteceu? Eu esperei, não tinha o que fazer. Até porque, posso ir embora? Não, não pode. Você está com febre, você está com dor. Tá, então vamos esperar. Comecei a fazer o que eu sabia. Na época eu sabia o reiki, comecei a me auto-aplicar, sem parar. Logo depois pedi para minha cunhada, na época, trazer uma homeopatia que eu tomava de fundo. Ela trouxe a homeopatia para o hospital, então eu estava lá tomando com o meu médico homeopata também acompanhando, assim, né? Então tomando de hora em hora, às vezes de minutos em minutos. E eu comecei a mudar a frequência. Como que eu fiz isso? Daí, olha que interessante. Eu preciso mudar a minha frequência. Eu tô triste, eu tô para baixo, eu preciso subir. Não é uma coisa assim tão simples, mas ali eu tive a consciência e consegui. Aí entrava uma pessoa no quarto, eu sorria e falava boa tarde. Isso a gente até já falou, né? Mas é uma ferramenta que eu uso muito. Entrava a faxineira para recolher o lixo, eu agradecia muito.
A pessoa do lado, eu começava a fazer um reiki à distância, emanando boas vibrações para a pessoa que estava do meu lado ali, né? Uma enfermaria, alguma coisa assim. E comecei. De repente eu comecei a suar, comecei a me sentir melhor, a dor foi passando, nada de remédio. Eles estavam estudando o meu quadro na junta médica e aí ficou à noite, mudou o cirurgião. O cirurgião da noite chegou e falou, olha, não podemos fazer a sua cirurgia. Você tem colite, se a gente tira o seu apêndice, você pode ter uma fístula. Então, a gente vai ter que medicar isso de outra forma. E o que aconteceu? Nesse momento eu falei pra ele, mas eu tô me sentindo melhor, eu posso ir embora? Claro que a resposta normalmente é não. Mas esse médico mais sensato, talvez, conhecia alguma coisa a mais, né, do que só essa medicina tradicional. Percebeu que você estava bem, né? Percebeu que eu estava bem mesmo e falou, ok, você assina um papel, né, esse termo de que você que está se responsabilizando por você e volte amanhã para fazer os exames, porque as plaquetas têm que estar baixas ainda amanhã, né? Estavam altas, então no dia seguinte já tinham que estar baixas, senão eu ia ter que ser internado de novo, aí já foi outro gelo, né? O que eu fiz então? Consegui ir embora, dormi bem, continuei me cuidando, fazendo reiki, homeopatia, fazendo tudo que eu sabia. E fui no outro dia fazer o exame. E realmente as plaquetas tinham baixado bastante. Então o quadro inflamatório cedeu com isso. E assim, uma força de vontade gigante, né? De ficar bem. Sim. Eu fiquei curiosa em saber como é que você descobriu que a cirurgia da vesícula foi indevida, foi um erro médico. Isso eu era criança, Deia. Eu não consigo lembrar exatamente qual foi o médico que analisou, mas me parece que as pedras da vesícula eram muito pequenas, pedras que não fariam diferença. Mas como na época eu também tinha o quadro da colite e não parava de sentir dor, eu acho que eles aproveitaram aquilo para poder vasculhar um pouco. Tanto é que o meu corte, ele é bem grande, me dá a impressão de que eles foram vasculhar toda a área abdominal ali, sabe? E assim, para a maioria dos médicos talvez, isso não tenha tanta importância, né? Mas a gente sabe, além da função fisiológica da vesícula, a gente sabe de toda a consciência que ela traz pra gente. Então, sem uma vesícula, a gente fica sem um pouco daquela energia de tomada de decisões, de impulso, né, de ação. É isso mesmo. Bom, eu acho que é importante a gente deixar bem claro que dentro disso tudo, o que levou a Ângela a sair de um quadro agudo, né, e passar para um quadro estável, né, estabilizando o corpo dela? Foi a mente, foi totalmente a mente. Então a gente conseguir visualizar coisas boas, pensar coisas boas, falar, sentir. O importante é sentir. Quando ela agradecia a moça aqui da limpeza, sentia gratidão. Sentia mesmo gratidão, né? Quando ela olhava para o outro, querendo que o outro se curasse, isso vai e volta, né? Tem uma coisa importante, a gente não pode também descartar, né? Como a homeopatia, o reiki e outras ferramentas ajudam a gente manter um nível de equilíbrio geral a ponto de buscar a autocura, que foi o que aconteceu. Então, você começa a trabalhar a mente com a ajuda disso também, né? Porque quando você está na turbulência é muito difícil sair. Sim. Né? Ali é algo em que você também acredita, né? É que isso aqui está te dando um suporte também emocional, né? É uma memória que ajuda a emoção a se colocar no lugar, né? E muita gente pode pensar assim, porque você acredita nisso, né? Então isso funciona como um efeito placebo, né? Então, tem uma coisa que a gente tem que falar, por exemplo, eu já tratei a minha filha com 2 anos de idade de uma infecção urinária muito séria com homeopatia. Então, assim, são 500 bactérias na urina que tem no exame, né? É o que está dentro da faixa da normalidade. Ela estava com quase 3.000 bactérias, né? Então, eu pedi para a pediatra acompanhar esse processo. Ela falou, tudo bem, pode dar a homeopatia, que foi dada segundo a bactéria que estava ali. O homeopata deu uma medicação, né, homeopática, que ela tomou e 5 dias depois a gente refez o exame e tinha tipo 50 bactérias na urina. Com homeopatia. Então, assim, na minha filha de 2 anos, né, não é feito placebo. Tem ali toda fé, tem o acreditar, tem tudo, mas tem esse processo da energia que é muito sutil e que funciona. Nosso corpo é energia, né? Então a energia vai funcionar muito bem. A homeopatia é uma coisa muito séria, né? E milenar, assim. Então acho que a gente precisa dar essa credibilidade. É um remédio,
né? Homeopático. É porque ele não é invasivo, porque talvez não traga alguns efeitos colaterais para o corpo. Isso aí talvez tire essa coisa, não, como assim é um remédio, né? Essa credibilidade, mas assim é como um remédio, é um tratamento, né? Assim como os florais, a fitoterapia, assim como a geoterapia, tudo isso. O body talk, os quânticos. Os quânticos, né? o body talk. Acho que a gente tem um leque infinito aí de possibilidades, né? Cabe a você escolher o que mais combina com você e combina com o seu momento. Acho que é isso, é com cada pessoa e com o momento de cada pessoa. A gente tem um autor que escreveu a Biologia da Crença, que é o Bruce Lipton. E ele fala muito do efeito placebo e o nocebo, que é o contrário. Então, usando esse exemplo do hospital, o efeito nocebo, né, seria você ficar nessa coisa, eu estou doente, eu estou mal, né, e levando a mente nesse processo. Nossa, será que eu estou doente? Será que vai piorar? Ai, eu estou me sentindo mal. E você entra nesse processo, que é o contra o que você acredita, que é o placebo que eles chamam. Né? Então, o placebo é isso, é você também levar a mente a acreditar que tudo está melhorando, que tudo está ficando bom, né? Visualizar a cura já e agradecer pela cura. E conta com a gente nesse processo, né? Acho que ninguém precisa fazer isso sozinho. A gente vai tentar trazer nos próximos episódios assim, um pouquinho de como funciona a terapia que a gente aplica, a leitura do corpo, a conexão com as emoções, com as consciências, com as experiências, né? E também no próximo capítulo eu vou contar um passo depois desse do hospital. O que veio, que impulso que veio, que força que veio aqui de criação a partir desse momento. Isso, para que a Ângela continue trabalhando esse processo de forma natural. Até a próxima? Até. Tchau, tchau. Tchau.